Olá, vamos iniciar então com mais uma assertiva aqui. Analise a seguinte assertiva. O condenado por lei anterior poderá ter sua pena aumentada se lei posterior assim o prever. Essa assertiva ela está certa ou errada? Ou seja, o condenado foi condenado, julgado, condenado. Aí veio uma lei posterior mais severa, ele poderá ter sua pena aumentada? Essa assertiva está certa ou errada? Vamos lá. Bem, segundo o inciso 40 da Constituição, fala o seguinte, inciso 40 do artigo 5º. A lei penal não retroagirá, exceto ou salvo para beneficiar o réu. Portanto, essa assertiva ela está incorreta. A lei posterior só vai interferir na pena do réu se for para beneficiar, se for para aumentar a pena, não. Por isso, essa assertiva ela está errada. Mas, só para questionar. Vamos agora aqui para a matéria penal, inciso 37 do artigo 5º, onde fala o seguinte. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que acontece? Esse inciso representa o princípio do juiz natural. Lembrando que o tribunal de exceção é de caráter excepcional, ou seja, em tempo de guerra. No Brasil não temos tribunal de exceção, pois ele é marca de regime totalitário. E o nosso regime é democrático. Então, lembrando que o Brasil opta, a Constituição tem o princípio da legalidade, ou seja, tudo tem que estar previsto em lei, por isso não vai haver tribunal de exceção. Mas, só para questionar. O veredito é soberano, e sendo que o tribunal do... Já o inciso 38 do artigo 5º vem nos dizer o seguinte, que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei assegurados. O que é assegurado? A plenitude de defesa, ou seja, assegura o princípio da ampla defesa, o sigilo das votações, ou seja, o voto dos jurados ele é sigiloso, a soberania dos vereditos, ou seja, nenhum outro tribunal pode reformar o mérito do júri, salvo, quando muito, anular algum vício. Lembrando que a competência do júri é para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ou seja, define aqui a competência do tribunal do júri, que é os crimes dolosos e não os culposos. O júri é uma instituição onde é dada a plenitude de defesa, onde o voto dos jurados é secreto, o voto é secreto, não podendo haver nem gestos de aprovação ou reprovação, ou seja, os jurados não podem balançar a cabeça, fazer sinais de aprovação ou reprovação durante o júri, sendo que o veredito é soberano, e sendo que o tribunal do júri compete julgar os crimes dolosos. Atenção, é os crimes dolosos e não os culposos. Mas, só para questionar. Já o inciso 39 do artigo 5º vem falar o seguinte, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, para haver crime tem que haver uma lei anterior que o defina, e para haver pena tem que ter uma prévia cominação legal, ou seja, tem que ter um enquadramento legal para gerar uma pena. Lembrando que a lei representa, que esse princípio representa, que esse inciso 39 do artigo 5º representa, o princípio da legalidade. Anterior representa o princípio da anterioridade. Cominação legal quer dizer que para haver um crime tem que haver uma previsão legal, ou seja, uma lei que enquadra aquele ato como criminoso. Mas, só para questionar. Já o inciso 40 aqui do artigo 5º vem nos trazer a seguinte mensagem, que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Ou seja, não retroagirá representa o princípio da irretroatividade da lei penal. Ou seja, a lei só vai retroagir se for para beneficiar o réu. Mas, só para questionar. E vamos ao inciso 41 do artigo 5º, onde fala o seguinte. A lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. O que seria isso? É bom lembrar que a Constituição veda o tratamento desumano, degradante e a tortura. Ou seja, qualquer tratamento seja desumano, degradante, a tortura, a vedação de direitos, impedir uma pessoa de conviver com outra pessoa por interesses que não sejam legais. Tudo isso, a lei punirá quem fizer esse tipo de ato, ou pelo menos deveria punir. Esse inciso também prega o que? O respeito às liberdades civis, ou seja, a liberdade das pessoas, liberdade de expressão, liberdade de vir, liberdade do menor, de poder conviver com a família. Esse inciso protege os direitos fundamentais de não violação, civis e penais, no caso. Por exemplo, a justiça determina alguma coisa, a pessoa descumpre,
e com isso priva a liberdade de outra pessoa, tudo isso vai ser punido pela lei segundo esse inciso 41 do artigo 5º. Baseado nesse inciso, é ilegal exigir, por exemplo, exame negativo de gravidez para seleção em contratação, porque seria um ato de discriminação atentatória, não contra a mãe, mas principalmente contra a criança. Pode-se dizer também que esse inciso ele protege o bebê, vetando a rescisão contratual em período de gravidez também. Antes tinha um argumento que quando você assinou o contrato, você já sabia que estava grávida, ou quando você engravidou, você saberia que o contrato estava terminando. Porém, é bom ressaltar que você não está punindo, nesse caso você pensa que está punindo a mãe, na verdade está punindo o bebê, por isso que durante o período não pode haver rescisão contratual no período de gestação. Então, basicamente seria isso, do inciso 41 do artigo 5º, só vamos dar uma ressaltada que a lei punirá qualquer discriminação ou tentatória dos direitos e liberdades fundamentais, mas só para questionar. E vamos então ao resumindo constitucional do artigo 5º, inciso 37 ao 41, cujo tema é a matéria penal. Vamos extrair algumas afirmativas então desses incisos 37 ao 41. Vamos à primeira afirmativa. No Brasil, não há tribunal de exceção, ou seja, somos julgados pelas leis existentes e não por leis criadas à revelia. Então, a respeito do tribunal de exceção, que no Brasil não existe. Outra afirmativa que pode ser extraída do texto é a seguinte: o tribunal do júri é somente para crimes dolosos contra a vida, ou seja, não para crimes culposos, sim para os dolosos. Outra afirmativa que a gente pode tirar do texto é o seguinte: no júri, o acusado tem direito à ampla defesa. Outra afirmativa também: o voto dos jurados ele é sigiloso, ele é secreto. Outra afirmativa que a gente pode tirar entre os incisos 37 ao 41 é o seguinte: o veredito é soberano, sendo anulável somente trechos ilegais que houverem. Outra afirmativa que pode ser tirada também é a seguinte: para haver crime, tem que haver uma lei que defina o ato como criminoso, ou seja, o princípio da legalidade. Outra afirmativa que a gente pode tirar do texto é a seguinte: e para haver uma pena, tem que haver uma previsão legal relativa ao ato, ou seja, o princípio da legalidade, a combinação legal. Outra afirmativa que a gente pode falar aqui é o seguinte: adota-se lei posterior ao crime somente se ela beneficiar o réu, ou seja, a lei só retroagirá para beneficiar e não para aumentar a pena. Outra afirmativa inferida aqui é a seguinte: a Constituição veda a degradação e desumanidade, prega o respeito às liberdades civis, vedando violações. Então seriam essas afirmativas que a gente conseguiu tirar do texto, mas dá para conferirem só para questionar.